Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso e o papo de hoje é o Segundo Reinado, Ascensão e Queda de um Império. A gente vai mergulhar num período de quase 50 anos, sob o comando de Dom Pedro II. Uma era que, à primeira vista, parece de uma estabilidade, de um progresso incríveis. Mas como vamos ver, essa estabilidade era mais uma casca de ovo, prestes a se quebrar. E aqui está a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que pode um império de quase meio século, que parecia tão sólido, com um monarca que era respeitado no mundo todo, simplesmente ruir? Quais foram as rachaduras nessa estrutura que ninguém via e que, de repente, fizeram tudo vir abaixo? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, a gente precisa entender como funcionava a política do Império. Por fora, era tudo muito bonito, né? Tinha partidos, debates no parlamento, mas na prática era um grande teatro. Um jogo de cartas marcadas, onde o poder de verdade estava rigidamente controlado pelo imperador. Essa frase da época, olha, ela resume tudo de forma genial. Existiam dois grandes partidos, o liberal e o conservador. Só que no fundo, eles eram farinha do mesmo saco. Ambos representavam a mesma elite dona de terras, ambos defendiam a monarquia e, o mais importante, ambos defendiam a manutenção da escravidão. A briga era mais para ver quem sentava na cadeira do poder do que por ideias diferentes. E aqui está a grande carta na manga do imperador, o segredo do seu controle, o famoso parlamentarismo às avessas. Pensa só, num parlamentarismo normal, o parlamento elege o governo. Aqui era o contrário. O Dom Pedro II, usando o tal do poder moderador, escolhia quem ele queria para primeiro-ministro. Se o parlamento fizesse cara feia ou se opusesse, ele simplesmente fechava o parlamento e mandava ter outra eleição. Ou seja, quem mandava de verdade era sempre ele. Ok, vamos sair um pouco da política e olhar para a economia, porque aqui a história ganha um contorno muito irônico. O Segundo Reinado foi sim uma era de muito progresso. O Brasil se modernizou. Só que essa modernização toda acabou criando as próprias forças que, no final, derrubariam a monarquia. Foi um progresso cheio de contradições. E qual foi o grande motor por trás de toda essa mudança? Café. O café foi o nosso petróleo do século XIX. Foi a grana do café que financiou ferrovias, que modernizou os portos, que instalou linhas de telégrafo e fez as cidades crescerem. O Brasil estava se transformando a um ritmo alucinante, tudo por causa do ouro verde. E essa expansão do café força uma mudança brutal na mão de obra. No começo, lá no Vale do Paraíba, a produção dependia totalmente do trabalho escravo. Mas aí, com a forte pressão da Inglaterra, veio a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibiu de vez o tráfico de africanos. E agora, José? Os novos cafeicultores lá do oeste paulista precisavam de gente. A solução foi bancar a vinda em massa de imigrantes europeus. E essa onda de modernização não ficou só no campo, não. A gente teve um verdadeiro surto industrial. E o grande símbolo disso foi o Barão de Mauá. O cara era um visionário. Ele criou bancos, companhias de navios, ferrovias, indústrias e até financiou o cabo telegráfico submarino que ligou o Brasil à Europa. Era um Brasil que sonhava em ser industrial. Só que esse sonho durou pouco. A elite agrária, a turma do café, ficou com medo de perder poder e principalmente de perder seus trabalhadores para as fábricas nas cidades. Eles pressionaram e muito o governo. Em 1860, veio a Tarifa Silva Ferraz, que basicamente baixou os impostos de importação. O resultado? O mercado brasileiro foi inundado por produtos ingleses, mais baratos. A nossa indústria, que estava só começando, não aguentou a concorrência e quebrou. E é aqui que a gente entra no coração da nossa história, no começo do fim. A monarquia brasileira se apoiava em três grandes pilares, como se fosse uma mesa de três pernas: a elite agrária que dependia da escravidão, a Igreja Católica e o Exército. A partir da década de 1870, um por um, esses pilares começaram a ser destruídos. O primeiro pilar a tremer, e tremer forte, foi o da elite agrária. A discussão sobre o fim da escravidão colocou o imperador numa rota de colisão direta com a sua principal base de apoio. Cada passo que o império dava em direção à liberdade dos escravizados era um passo que afastava os poderosos fazendeiros do trono. E esse processo foi, vamos ser honestos, muito lento, muito gradual. Primeiro, em 71, a Lei do Ventre Livre. Depois, em 85, a dos sexagenários, que muita gente via como uma piada porque pouquíssimos escravizados chegavam a essa idade. Essa lentidão toda irritava os abolicionistas, mas ao mesmo tempo
Cada uma dessas leis, por mais tímidas que fossem, deixava os escravocratas furiosos, se sentindo traídos. E aí veio o checkmate. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, acabando com a escravidão sem dar nenhuma indenização aos fazendeiros, essa elite rompeu de vez com a monarquia. Eles viraram os chamados republicanos de 13 de maio, não porque de repente passaram a amar a república, mas por pura vingança. O primeiro pilar tinha ido para o chão. Logo em seguida, a monarquia arrumou briga com outro gigante, a Igreja Católica. Até então, Igreja e Estado viviam de mãos dadas no Brasil, por causa do regime do padroado, que dava ao imperador muito poder sobre a Igreja. Mas essa paz estava com os dias contados. A confusão toda estourou por causa da maçonaria. O Papa, lá de Roma, publicou uma ordem proibindo que católicos fizessem parte da maçonaria. O problema? O próprio Dom Pedro II era maçom, assim como boa parte da elite política. Ele simplesmente ignorou a ordem do Papa aqui no Brasil. Só que 2 bispos, um de Olinda e outro de Belém, resolveram obedecer ao Papa e começaram a expulsar os padres maçons. A resposta do imperador foi duríssima, mandou prender os 2 bispos. A igreja se sentiu humilhada, atacada. O segundo pilar desabou. Faltava o último pilar, o exército. Depois da Guerra do Paraguai, os militares voltaram para casa com outra cabeça. Eles voltaram com muito prestígio, com uma consciência política que não tinham antes. Eles se viam como os salvadores da pátria e não iam mais aceitar ser tratados como uma força de segunda classe pelo governo dos casacas, os políticos civis. A lista de reclamações era grande. Eles queriam mais participação na política, salários melhores e, principalmente, estavam super influenciados por novas ideias, como o positivismo, que pregava uma república forte e ordeira com o lema Ordem e Progresso. Quando alguns oficiais começaram a criticar o governo abertamente nos jornais e foram punidos por isso, a coisa azedou de vez. O exército, que deveria ser o braço armado da monarquia, se tornou seu maior inimigo. O terceiro e último pilar ruiu. E assim a gente chega ao ato final. Sem o apoio dos fazendeiros, sem o apoio da igreja e com a oposição declarada do exército, a monarquia estava completamente sozinha, isolada. O golpe que a derrubou não foi uma revolução popular, foi só o empurrão final numa estrutura que já estava podre por dentro. O que aconteceu no dia 15 de novembro foi uma operação militar. Ponto. Liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, olha que curioso, nem era um republicano de carteirinha. O movimento foi para as ruas motivado por boatos de que o governo ia prender líderes militares. E o povo? Bom, como disse um famoso cronista da época, o povo assistiu a tudo bestializado, sem entender nada. Então, quem é que estava querendo o fim do império? Era uma aliança de interesse. A gente tinha os militares descontentes, com suas ideias positivistas, tinha a nova elite do café do Oeste Paulista, que queria mais autonomia para os estados, o tal do federalismo, e, claro, tinha os antigos donos de escravos, os republicanos de última hora, que apoiaram a mudança por pura vingança. No final das contas, a explicação mais simples é a mais verdadeira. O segundo reinado não caiu porque uma grande força revolucionária o atacou. Ele caiu porque, ao longo de 20 anos, ele foi perdendo um por um todos os seus grupos de apoio. Ele ficou oco por dentro. E aí, bastou um sopro para tudo desmoronar. E fica aqui uma reflexão final para a gente. A proclamação da República foi um passo natural, uma evolução inevitável na história do Brasil? Ou foi a interrupção de um projeto de nação que, com todos os seus imensos defeitos, tinha uma estabilidade que depois a gente custou a reencontrar? É uma pergunta que, de certa forma, a gente se faz até hoje. Federais do Ensino. Um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se essa análise da nossa história fez sentido, deixe o seu like, siga a gente nas redes sociais e, se quiser, mande um e-mail para federaisdoensino@gmail.com.